bem? Aqui é a Bia, estou aqui para gravar mais um vídeo pra vocês e esse vai ser um vídeo tão aleatório quanto o que me levou a fazê-lo, tá? No carnaval, aliás, na sexta-feira de carnaval, eu arranquei meus 2 sisos, tá? Poderia ter sido pior, porque eu tenho os 4 sisos, mas eu arranquei só 2, porque esses são os únicos sisos não funcionais que eu tinha. Os de baixo eu consigo usar pra mastigar. Mas enfim, estava eu lá no carnaval com dor, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ler o lançamento da Elie Hazelwood, que também já foi lançado aqui no Brasil, que é No Fundo é Amor. Não só eu amei aquele livro, como ele desencadeou uma vontade de ler mais e mais e mais, e acabou que eu acabei fazendo uma maratona aleatória de Elie Hazelwood. Então eu estou aqui pra falar tanto dos livros que eu li nesse período, quanto dos livros que eu reli. E é isso aí, então vamos começar, tá, gente? Como eu falei, o primeiro livro que eu li nessa pancada aí foi No Fundo é Amor, que foi excelente, tá, gente? Tanto a trajetória da personagem, quanto o romance, quanto as cenas calientes, quanto o mocinho. Os mocinhos dela, eles são aquele mocinho que são completamente apaixonados e fazem tudo pela protagonista, por tudo isso. Então é um tipo que eu acredito que toda mulher vai gostar. Tem gente que gosta mais de um bad boy, né, na ficção e tal, mas assim, eu pelo menos eu me derreto toda. Foi um livro tão bom, mas tão bom, que foi o que desencadeou mesmo essa releitura. A Elie Hazelwood, ela é uma das minhas escritoras de romance favoritas. Eu acho que ela e a Emily Henry aí, elas estão pau a pau. É uma autora que eu já decidi que eu vou ler tudo que ela lançar. E eu acho que esse livro foi tão bom porque depois de Bride, né, depois de A Noiva, que foi um livro bom, um livro que eu gostei, mas ele é um pouco estranho. E depois de ouvir tantas críticas negativas sobre Não é Amor, a gente tava meio com um pezinho atrás, mas eu acho que ela voltou com força total. Ela é uma autora que ela tem várias coisas que eu gosto. Primeiro é esse mocinho, que ele é completamente apaixonado. É um mocinho que ele não traz muitas questões, no sentido de a personagem nunca tem que ficar se perguntando se ele gosta mesmo dela. É uma coisa que eu aprecio bastante. Outra coisa que eu gosto muito dela é como ela é terapia positiva, no sentido de os personagens dela, quando eles trazem alguma questão mais complicada, ela não tem vergonha nenhuma em falar sobre a terapia e sobre como a terapia ajudou esses personagens. Outra coisa, obviamente, é uma marca registrada dela, que é realmente trazer essa ciência, essa pesquisa, essa mulheres nos campos científicos, tudo isso para os livros dela. Esse livro, ele é focado mais na parte atlética da faculdade, mas também tem uma partezinha acadêmica que eu sou muito apaixonada também. E o que eu mais gostei foi que eu acho que a gente tá meio acostumado a separar essa questão de esporte com academia, com estudo. E ela não, ela faz questão de juntar isso tudo, tá? Esses protagonistas dela, eles são atléticos, eles são atletas que têm bolsa por causa do esporte na faculdade. Então é muito interessante ver como ela, enquanto alguns autores usam essa desculpa para afastar esses dois campos, ela faz justamente o oposto, ela vai trazer. E assim, é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu gosto bastante de esporte, né? Então foi muito bom ver isso nos livros dela, tá? Ela é uma autora que intelectualmente eu concordo muito com as coisas que ela defende, com as coisas que ela traz pros livros dela, e realmente é uma autora que eu tava um pouquinho com o pé atrás, mas que bom que ela conseguiu me reconquistar, tá? Esse livro, ele foi muito bom, eu dei 5 estrelas, eu achei ele muito interessante, eu achei ele muito bem feito, eu achei o mocinho dela muito bom, que foi um dos melhores dela, se eu não me engano, e por causa desse livro, esse é o tipo do livro que a gente termina e a gente quer reler. A gente acaba de ler ele e a gente já quer reler, porque de tão bom que ele é, tá? Mas enfim, se não ficou óbvio aqui, No Fundo é Amor ganhou 5 estrelas comigo. Foi excelente, foi muito, muito bom. Se você também estava com um pouquinho de pé atrás por causa dos últimos lançamentos dela, pode ir, tá, gente? Pode ir. A questão do fetiche aqui, ela é tratada de uma maneira muito legal, no sentido de que eu não sabia, e ela faz questão de tratar tudo com consentimento, com senhas, com tudo isso, e é muito interessante assim, a gente ver outro aspecto, né? E por causa disso, eu achei o carinho aqui tão seguro de si que eu também fui reler os outros livros dela pensando como é que ela trazia os outros personagens que eles não são tão... que eles não trazem tanto esse lado.
Se é que você me entende, fiquei curiosa pra ver como é que ela trazia esses outros personagens, tá? Mas tá. Ah, eu tenho só uma criticazinha. Eu senti muito que ela tratou sexo aí como se fosse um homem, tá? No sentido de fazer várias vezes. Eu particularmente estava cansada só de ler. E também aquele negócio de você tocou, a mulher gozou. Isso aí eu senti que ela meio que decaiu um pouquinho em como ela consegue descrever as cenas, tá? Mas fora isso, ok. Indo para o segundo livro que eu li para esse vídeo, eu li Not in Love, também dela. Esse daí é o Não é Amor, que é um livro que ele não entra mais como um romance. Ele é mais uma erótica, né? Um livro erótico mesmo, porque o foco dele realmente é o sexo, tá? É um livro, acho que foi o primeiro livro que ela fez com duas perspectivas, se eu não estou enganada, tá? E é muito difícil pra mim dizer isso, mas fiquei mais envolvida com o ponto de vista do Eli, que é o nosso protagonista aqui, tá? Ele e a... Tanto que eu não lembro o nome da outra. É Rue? Acho que é Rue. Ele e a Rue, eles dão match, assim, num aplicativo, eles combinam de se encontrar. Alguma coisa acontece nesse encontro deles que eles não conseguem fazer o que eles iam fazer, e no final, no dia seguinte, ela descobre que ele está tentando comprar, está tentando tomar conta da empresa em que ela trabalha. Quem é dona dessa empresa é uma amiga pessoal dela, uma colega que ela realmente gostou bastante, então ela tem muita coisa contra o Eli estar nessa empresa, né? O livro erótico, ele saiu até da denominação de romance, porque o foco desse livro realmente é esses fetiches que eles têm, é realmente as cenas de sexo e tal, não sei o que. E assim, e outro ponto forte dela também é como ela faz questão de incluir personagens diversos nos livros dela, tanto no sentido de bissexuais, homossexuais, de aparência diferente, né? Quanto ela faz questão de tratar também de personagens neurodivergentes. Eu acho que ela era um pouco mais sutil antigamente, até porque ela tava começando e tal, não sabia como ia ser a recepção e tal. Mas sim, eu senti que nos livros mais atuais dela, ela realmente bateu na porta, realmente chutou a porta e falou: olha, eu gosto de tratar de personagens assim. No Fundo é Amor, a gente tem uma personagem que ela eu não chegaria a dizer, eu não sei se ela é neurodivergente, mas ela com certeza não é uma personagem típica, neurotípica, tá? Então a nossa personagem principal aqui, a Rue, ela é neurotípica, ela tem uma personalidade muito mais fechada, ela demora a confiar nas pessoas, e isso é tanto um mecanismo de defesa como uma coisa que afasta os outros dela, tá? E eu consigo sentir pelo personagem nesse sentido, mas por causa disso também eu acabei simpatizando muito mais com Eli, eu acabei me conectando muito mais com Eli do que com ela, tá? Pra mim é um dos livros mais fracos dela, esse daí realmente eu dei 3 estrelas, por quê? Porque eu achei fofo e tal, etc e tal, mas querendo ou não, eu não tava nem aí pra o plano de fundo dessa história, esse negócio da empresa, de compra, de não sei o que, eu não tava nem aí. E a verdade é essa, tá? Eu até senti que nesse livro daqui foi o que ela deu menos papel, deu menos atenção aos personagens secundários, tá? Então foi um livro bem ok pra mim, eu acho que foi um dos livros mais fracos que eu já li dela, e eu dei só apenas 3 estrelas, tá? Depois dele eu falei, eu quero mais, eu quero mais dela. Então o que eu fiz? Eu fui partir para as minhas releituras, tá? O primeiro livro que eu reli foi A Razão do Amor, dela, né, obviamente. Esse daqui, se eu não me engano, foi o segundo livro que ela lançou, tá? Esse livro daqui vai contar a história de uma cientista que ela vê a grande chance profissional dela indo trabalhar pra NASA, só que quando ela está indo trabalhar pra NASA, ela descobre que quem vai liderar esse projeto junto com ela é meio que um arqui-inimigo que ela teve na época da faculdade, que todo mundo sabia que simplesmente odiava ela, tratava ela muito mal, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que tem uma coisinha aí meio diferente, né? Eu gostei muito desse livro, eu acho que eu até gostei mais dele na minha releitura do que na minha leitura, tá? Eu achei a personagem belíssima, no sentido de eu quero pegar ela e colocar ela num copinho. Ela é uma personagem que ela já está estabelecida, no sentido de ela já tem o doutorado dela, ela já tem o emprego dela, um emprego de merda, assim, mas ela sabe o valor dela na ciência, esse tipo de coisa, então foi uma coisa muito refrescante de ver.
A única coisa que eu tenho contra esse livro é uma personagem que ela acabou de passar por uma traição muito grande. Acabou não, mas assim, ela passou por uma traição muito grande e por causa disso ela realmente parou de acreditar no amor. E é de um jeito que a gente consegue acreditar, sabe? É um jeito que a gente não imagina a dor que isso pode causar numa pessoa. E que você realmente consegue imaginar que a pessoa ela realmente gostaria de estar fechada pelos próximos 10 anos, tá? Esse personagem aqui, dá pra ver que ela é toda diferentona, ela tem vários piercings, várias tatuagens e tal. Ela tem um problema, todas as questões dela eu senti que elas foram muito bem embasadas, foram coisas que realmente eu sinto que se eu estivesse nessa situação eu também seria um pouco assim. Então, pra mim é uma personagem que faz sentido, sabe? O cara aqui, eu também achei legal. Só que o que eu tenho, a minha única crítica com relação a essa história é que eu achei tudo aqui muito conveniente, tá? Desde o começo do livro, com os maus entendidos, desde a época da faculdade, quando eles começam a trabalhar, quanto pra todo o resto, sabe? Eu acho que uma coisa que me pega nesse livro realmente é quão conveniente ele é pra esse plot deles, tá? Mas fora isso, é um livro fofo, é um livro que eu acho que brilha essa relação que ela tem com amizades, ela brilha fazendo amizades femininas principalmente, ela brilha fazendo o banter entre os personagens principais aqui também. E assim, é um dos livros favoritos que é um dos meus livros favoritos dela. Esse daqui também ganhou 5 estrelas na minha releitura, tá? Tenho a impressão que quando eu li ele a primeira vez, ele não ganhou 5. Talvez ele tenha ganhado 4 ou alguma coisa assim. Mas é um livro que me conquistou, eu li ele muito rápido também. É um livro muito excelente, tá? Aí veio uma pequena surpresa com uma decepção, tá? Que eu lembrava que esse daqui tinha sido o meu favorito. Esse foi o terceiro livro que ela lançou, que é O Amor Teoricamente. Foi uma decepção porque eu lembrava de ter gostado muito desse livro, tá? O que eu acho que aconteceu? Pra quem não sabe, eu já fui professora substituta na faculdade. E eu tava nesse emprego quando eu li esse livro, então eu acho que eu me relacionei muito com essa questão, porque a nossa protagonista aqui, ela trabalha como professora, não substituta, ela trabalha como professora adjunta numa universidade, e ela vai trazer muitos causos de como é você lidar com alunos adultos, sabe? E como você você sentir que a sua carga horária, por você ser substituto, por você ser adjunta, dobrada ou triplicada a de um professor efetivo, de um professor que tá lá há mais tempo, esse tipo de coisa. Mas principalmente foi sim esse sufoco de você ter que lidar com alunos da graduação, tá? Os e-mails que ela coloca aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho que essa parte muito mais pesou na minha leitura desse livro, porque eu lembro que eu tinha gostado muito, que era meu favorito e tal, e na verdade não foi, tá? Não foi, não. Esse livro vai contar a história da Elsie. A Elsie, ela deve ter algum problema de personalidade aí, porque ela é viciada em agradar os outros, ela é viciada em ser o que os outros esperam dela de uma maneira bizarra, no sentido de que ela realmente muda a personalidade, muda as coisas que ela faz, que ela gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas ela achou uma maneira lucrativa de fazer isso, que ela é uma namorada de mentira, e ela vai ser a namorada de mentira do irmão do nosso protagonista. Só que, tudo bem, tudo certo. Aí nessa casa ela é uma bibliotecária, blá blá blá, não sei o que. Só que na verdade ela é uma doutora em física experimental que vai estar procurando um emprego melhor. E o emprego melhor que ela está procurando, um emprego meio que dos sonhos dela, só que não, acaba sendo na universidade em que o irmão desse namorado de mentira dela é um professor. Então a gente vê aí as coisas, tá? E eu achei, até que eu marquei bastante coisa, vocês conseguem ver aqui, ó. O que eu achei desse livro, tá? Eu consigo sentir pela personagem no sentido de que eu entendo que ela é assim pra não se machucar mais, ela não consegue evitar ser assim, esse tipo de coisa. Mas é uma personagem que me irrita. E eu não lembro dela ter me irritado tanto assim, tá? Eu acho que é porque no começo, como ela sabe que ele não gosta dela e ela não gosta dele, ela não tá nem aí pro que ele pensa. Então ela é muito ela mesma com ele, o que é uma exceção na vida dela. Só que aí no final eu senti que ela acaba meio que não se repetindo porque ele não deixa, mas eu senti que ela, a partir disso, vai criando algumas questões pra ela, esse tipo de coisa. E, enfim, é um dilema que eu não consegui, sabe? Eu não consegui me envolver, eu não consegui... Sinceramente, como eu falei, eu até consigo entender o lado dela, mas eu não consigo gostar, porque é uma coisa que
pra mim chega a ser um pouco patológico a maneira como ela age, tá? Então, infelizmente, o grande com aqui desse livro realmente é a nossa personagem principal. Infelizmente, tá? Porque, como eu falei, o resto tudo é legal pra mim. Eu gosto muito como eu já falei, eu gosto muito das personagens femininas dela. Eu gosto muito desse plano de fundo, de academia. Falar de estudo e de doença, ó, de estudo, de pesquisa, esse tipo de coisa. A melhor amiga dela aqui, ela é uma doutora, ela está fazendo doutorado em linguística, então eu me senti um pouquinho representada pela parte das humanas aí. Mas, infelizmente esse aqui foi bastante decepcionante, tá? Eu lembro que quando eu li esse livro a primeira vez, a única crítica que eu tinha feito, ou uma das únicas críticas que eu tinha feito a ela como autora, era que eu tava um pouco cansada de ver as mulheres aqui com seus doutorados e as suas pesquisas e tudo isso, estarem sempre numa posição de lutar, sabe? É a mesma coisa com a personagem de A Razão do Amor, foi a mesma coisa assim, tipo assim, são duas pesquisadoras fodas, com trabalhos fodas e reconhecidos, mas que elas estão nessa posição de procurar o emprego. Eu entendo que, tipo assim, é uma questão de idade até, de realmente elas estarem procurando emprego, mas eu acho que seria um pouco mais, eu acho que seria mais legal ver uma mulher já foda, que a gente já sabe que é foda, estabelecida no emprego, tá? Então, é isso daí. Meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha pra mim e até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo qual é a lista dos favoritos de vocês. Ou então uma autora que vocês acham que eu não conheço, que tem esse mesmo estilo e tal. Porque assim, eu amo romance, tá? Eu amo romance, eu amo romance. Então eu preciso de mais recomendações porque eu acho que eu só conheço as básicas. Enfim. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!